Segundo livro de Samuel, capítulo de número 16, 3 versículos vamos ler nesta tarde. Segundo livro de Samuel 16, versículos 5 ao 7, diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Esse texto fala sobre quando Davi, ele foi amaldiçoado por Simei. Mais uma vez, vamos meditar sobre a vida de Davi nesta situação, neste momento, em outra situação, né, que Davi enfrentou, mais essa situação que Davi enfrentou. E nós vamos aprender como Deus transforma a maldição em bênção. Você vai aprender como é que Deus transforma a maldição em bênção. E com certeza você conhece pessoas que estão deprimidas, cabisbaixas, com pouca autoestima devido aos complexos adquiridos no passado. Talvez fruto de palavras que ouviram dizendo que não teria jeito ou que não seria ninguém. Eu passei por esses momentos também, quando eu era criança, adolescente. Alguém olhava para mim e dizia assim: ah, essa daí vai ser uma qualquer. Essa daí vai ser uma mulher da vida, vai ser uma prostituta, né? Uma vez alguém da minha família disse: era melhor que você fosse uma prostituta do que fosse crente. Porque eu aceitei a Jesus muito nova. Eu tinha apenas 7 anos de idade, meus pais não eram evangélicos, e alguém da minha família disse isso. E como essa palavra doía, como essas palavras doíam no meu coração. E muitas vezes nós esquecemos as promessas de Deus, porque no nosso interior só ecoam palavras de maldição proferidas muitas vezes pelos pais, por amigos, vizinhos, pessoas que nunca te viram, às vezes sem causa, não conhece sua história, às vezes sem causa te amaldiçoa, lança palavra contrária contra você. E Davi, muitas vezes, ele passou por isso. Por exemplo, quando ele foi escolhido por Deus, o seu pai e os seus irmãos nem fizeram caso dele, não é? O seu pai passou lá todos os seus irmãos bonitos, grandes, apresentáveis. Tampouco se lembrou de Davi, que estava no campo, cuidando das ovelhas. Golias, quando Davi se dispôs a lutar contra Golias, Golias insultou a Davi, menosprezou Davi, sabe? Com palavras de baixa estima, tentando diminuir a Davi. Outra pessoa, Nabal, veja quantas coisas contrárias na vida de um só homem. Nabal recusou-se a ajudar Davi, depois que Davi ajudou a ele e aos seus servos em algumas batalhas. Nabal disse, no momento que Davi mais precisava, Nabal disse que não tinha nenhuma responsabilidade com Davi, chamou ele de fugitivo. Até a sua própria esposa, Mical, lhe desprezou, porque de forma muito espontânea, Davi dançava e adorava a Deus. Até sua esposa chamou ele de louco. E quantas vezes você que está aí na sua casa, na sua vizinhança, alguém diz: isso é um louco, isso é uma louca, isso é uma doida, só porque você serve a Deus. Davi também passou por isso. Enfrentava a perseguição de Saul, e até o seu filho Absalão queria de todo jeito tomar o seu trono. Nesse texto que nós lemos, nós vemos o momento em que Davi é afrontado por Simei, que xingava e jogava pedras nele. Veja mesmo. E como rei, Davi poderia ter mandado um dos seus soldados lhe defender, mas ele não fez isso. Abissai, um dos seus comandantes, propôs matar Simei, e Davi também não aceitou. O texto vai dizer isso nos versículos 9 e 10.
E aí eu quero perguntar mais uma vez para você: você tem medo de macumba? Você tem medo de praga, de mal olhado, de inveja, de maldição, de tantas outras coisas mais? Essas coisas pegam em servos de Deus, será? Será que tem como transformar a maldição em bênção? E aí nós vamos aprender com o exemplo de Davi, como é que nós vamos reagir diante de maldições, de palavras contrárias, de praga, que o povo diz por aí, não é? De pragas, e transformar essas coisas em bênção para as nossas vidas. Veja o que está no versículo 12, do capítulo 16, do segundo livro de Samuel. O versículo 12 vai dizer assim: porventura, o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia? É a pergunta de Davi para Simei. Olha aqui, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que não devemos aceitar maldições. Precisamos imediatamente orar a Deus. Davi não se importou com as maldições que foram proferidas para ele, porque ele estava concentrado nas promessas de Deus sobre a sua vida. Ele não se esquecia que era ungido de Deus e que tinha promessas de proteção sobre ele. Davi não respondeu a Simei à altura com outras maldições e pedras, mas ele orou e Deus humildemente pedindo, ele orou a Deus humildemente pedindo para defendê-lo e transformar aquela maldição em bênção. Quantas vezes alguém olha para alguém da sua família e lança palavras de maldição? Esse menino é um danado, esse menino não tem jeito, seu marido não tem jeito. Quantas vezes alguém olha para você ou para alguém da sua família e diz que não tem jeito? Preste atenção. Quando alguém te amaldiçoar, apresente essa afronta a Deus que te promete. Através do profeta Isaías, no capítulo 61 e o verso 7, o texto vai dizer que o Senhor disse: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta vocês exultarão na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis para sempre alegria. Oh, glória a Deus! Outro exemplo é Ezequias, quando ele recebeu uma carta de Senaqueribe com tantas afrontas. O rei Ezequias levou a carta ao templo, apresentou no altar de Deus aquela maldição, e a Bíblia vai dizer em Isaías 37 que ele teve livramento. Ei, meu irmão, minha irmã, apresente a Deus toda palavra contrária de maldição, toda afronta contra a sua vida. Porque você está nas mãos de Deus. E pense, lembre do que diz a palavra: operando o Senhor na tua vida, quem impedirá? Paulo ainda escrevendo aos Romanos no capítulo 8 e o verso 31, ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que você faz quando alguém te amaldiçoa? Você precisa lembrar que no lugar dessa maldição que estão te lembrando, que estão te lançando, vai ter dupla honra sobre a sua vida. Outra coisa que nós aprendemos com Davi está no versículo 13. Você lê aí para a gente ganhar tempo, não vou ler. Leia aí. É que você precisa prosseguir o seu caminho e fugir das pedras. Aprenda esse segredo. Você precisa fugir, precisa seguir o seu caminho e fugir das pedras. Davi sabia que não podia parar. Se ele parasse, não prosseguiria o seu caminho. Ele devia ir adiante, até onde Deus lhe honrasse. Aleluia. Muitas vezes, o inimigo manda alguém para nos parar, para nos distrair do propósito de Deus e desviar a nossa caminhada. O diabo sabe que não pode impedir o que Deus tem para a sua vida, mas ele tenta pelo menos atrasar você de receber a sua vitória. Então você precisa estar focado, concentrado no que Deus te prometeu e não nas palavras contrárias que lançam sobre a sua vida. Observe que quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. 2 homens
Sanbalate e Tobias tentaram atrapalhar, amaldiçoaram Neemias, contrataram uma falsa profetisa para falar mal dele e lhe chamaram 2 vezes. Mas sabe o que foi que Neemias fez? Sempre respondia que não podia parar a sua obra, porque ele estava muito ocupado. Quando alguém chegar na tua porta, na tua vida, onde quer que seja, tentando te diminuir, te desvalorizar, tentando te atrapalhar, diga: olha, eu estou ocupada. Eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Estou ocupado demais para dar atenção a essa sua besteira. Estou ocupado demais para dar atenção ao que você está falando ao meu respeito. Aleluia. Neemias declarou o seguinte: o nosso Deus converteu maldição em bênção. Creia. Creia que é isso que Deus vai fazer na sua vida. Não pare sua caminhada, prossiga, avance, mesmo que atirem pedras. Jesus te defenderá como defendeu aquela mulher que ia ser apedrejada. Não dê atenção. Não dê atenção a coisas que só vão atrasar você no propósito de Deus. Você tem que ter certeza que não precisa ter medo de pedradas, porque Jesus te defenderá. Falaram mal até de Jesus, jogaram pedras até em Jesus, amaldiçoaram até Jesus, chamando ele de Beuzebu, chamando ele de Belial, de filho de Belial. Imagina eu e você cheio de defeito. Deixa o povo falar, meu irmão, prossiga. Prossiga. É o povo te amaldiçoando e Jesus mandando bênção na tua vida. Aleluia. E eu termino essa palavra. Você lê depois na sua casa. Segundo o livro de Samuel 19, do 16 ao 23. Veja o que Davi fez. Ele deixou Deus lhe defender. Ele deixou Deus agir. A história de Davi com Simei, ela continua nesse capítulo 19 que eu te falei. Quando se reencontram. E Simei se humilha e pede perdão para Davi. Porque Simei sabia que Davi era ungido de Deus. E que ele mesmo precisava do perdão de Davi. Porque senão ele seria castigado pelo Senhor. Ei! Quem te afronta sabe que você é ungido de Deus. Quem lança palavras contra a sua vida sabe que você é uma escolhida de Deus. E sabe que vai precisar voltar para pedir perdão, retirar as palavras que falou a teu respeito, porque se isso não acontecer, a mão de Deus vai pesar sobre ele e vai pesar sobre ela. E sabe o que foi que Davi fez? Não se recusou a perdoar o seu inimigo, porque é isso que todo servo de Deus deve fazer. Muitas pessoas, quando têm a oportunidade, se vingam, dão o troco. Só que Deus não se agrada disso. Depois leia Romanos 12, do 17 ao 21. Você vai ver qual é a receita. A vingança muitas vezes a pessoa faz com palavras, com fofoca, com outro tipo de atitude. E Deus não se agrada disso. Amém? Eu podia continuar aqui falando tantos exemplos da Bíblia. De pessoas que foram amaldiçoadas, pessoas que foram diminuídas. Mas quando elas entregaram ao Senhor, elas foram vitoriosas. Deixe Deus te defender. A Bíblia promete que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Provérbios 26 e 2. A maldição sem causa não se cumpre. Davi muitas vezes viu Deus agir na sua defesa, transformando toda a situação de maldição em bênçãos dobradas sobre a vida dele. Creia. Creia que toda maldição será transformada em bênçãos dobradas sobre a sua vida. Não aceite maldição. Apresente a Deus em oração todas as afrontas. Siga seu caminho, fuja das pedras, não se vingue e deixe Deus agir. Creia que toda maldição vai se transformar em bênção para a glória de Deus.